Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos à nossa live da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Eu gostaria que desse um oi aí para saber se o som está saindo perfeito. Nesses dias ainda de final de pandemia, nós sabemos que as tecnologias elas nos ajudam bastante, mas também a gente tem os contratempos. Então, essa temática de hoje é Jesus, modelo e guia da humanidade, né? Ou Jesus, guia e modelo da humanidade. A ordem fica melhor nessa sequência, guia e modelo. Então, mais uma vez, nosso cordial boa noite e elevemos nosso pensamento a Deus em agradecimento ao Pai pela oportunidade da vida, por nos conceder vivermos aqui na Terra a experiência do corpo carnal. Amado Pai, nós que somos estes aprendizes da vida, nos conceda a força necessária para seguirmos o nosso Mestre, para que possamos modificar a nossa estrutura física e também psíquica do nosso planeta. Com a Tua permissão, Senhor, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, nós pedimos humildemente a permissão por dar por iniciada a explanação da live de hoje. Jesus, guia e modelo da humanidade. Que assim seja. É com muita alegria que nós iniciamos essa primeira hora da noite de hoje para falarmos daquele que é o homenageado desta comunidade espírita. Nada mais agregador do que esta frase, caminhando com Jesus. Então a nossa vida seria e será bastante diferente quando nós agarrarmos a mão do Mestre e caminharmos junto com ele. Allan Kardec, quando publica o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, ele faz uma dedicação exclusiva à situação ou ao título do capítulo, dizendo: não vim destruir a lei. Então Allan Kardec faz uma observação bastante peculiar em nos dizer que Deus nos concedeu, desde o princípio da formação do planeta, diversas revelações, e que Jesus se caracteriza como uma segunda e grande revelação, porque até então, antes da vinda do Cristo, até a chegada de Jesus, ninguém havia falado de Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, na dimensão e na proporção que Jesus falou. De tal maneira que Allan Kardec esclarece que Jesus, na verdade, é para nós a segunda e grande revelação, porque Jesus nos apresenta um Deus como nunca se tinha apresentado, um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus de bondade. Então Jesus é para nós este ser que veio iluminar a nossa jornada aqui neste planeta. Todos nós sabemos, recentemente nós tivemos aí a comemoração do aniversário de Jesus, o dia 25 de dezembro, em que a gente pode até observar, fazer um ponto aqui de observação, em que é uma das festas de aniversários que se comemora mais aguardada durante o ano inteiro. Apesar de ter uma observação peculiar, é o único aniversariante que a gente faz a festa, mas não convida o aniversariante a participar. A gente fala de tudo no Natal, exceto da figura de Jesus. Então, o nascimento de Jesus já caracteriza uma transformação diferenciada em nossas vidas, porque Jesus, quando ele veio,
ter conosco, nós sabemos que ele foi aguardado por todos os povos. Se nós observarmos a estrutura mitológica das civilizações, nós vamos encontrar Jesus sendo, ou Cristo, melhor dizendo, sendo aguardado por todas as civilizações. Para termos uma ideia, aqui mesmo na América, na Mesoamérica, né, mais precisamente no centro da América, os nossos índios, né, os nossos habitantes, antes da chegada dos europeus, eles aguardavam esse Messias. Lógico, com a estrutura, digamos assim, peculiar ao que era comum àquela sociedade. Então eles imaginavam que o Cristo viria como uma grande serpente, chamada de a serpente emplumada. Então todos os povos, de todas as épocas, aguardaram a vinda do Mestre. E para nós termos uma ideia, o nascimento de Jesus foi algo extremamente, digamos assim, diferenciado. A começar que Jesus resolveu nascer em um dia bastante diferenciado, porque ele escolheu justamente um período que coincidisse com o censo em que todos os hebreus, né, todos os judeus dirigiam-se a Jerusalém para fazer o censo, a contagem. E então, não tendo hospedaria, a sua mãe sente dores e ele nasce numa estribaria, ou seja, num estábulo, numa espécie de aprisco onde se guardava, era costume à época, onde se guardavam os animais. Então a primeira mensagem que Jesus dá para nós é justamente de humildade, a necessidade de sermos humildes. Ele, o Espírito mais perfeito que pisou aqui na terra, nos dá essa lição logo no seu nascimento. Então a gente sabe que a vinda de Jesus, ela foi programada durante toda a formação do planeta, porque nós sabemos que Jesus, o Cristo de Deus, ele já era quem ele se apresentou para nós antes mesmo do planeta se formar. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, através da psicografia infalível e segura de Chico Xavier, ele nos faz uma abordagem a respeito da formação das primeiras justaposições do nosso planeta aqui na Terra. Ou seja, há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás, o Cristo de Deus, Jesus, como se apresentou aqui na Terra, já arquitetava, já organizava esse planeta para que um dia, mais ou menos 4 bilhões e meio de anos depois, nós aqui viéssemos habitar. Então, antes mesmo da formação do planeta, Jesus já estava lá, junto com os ministros de Deus, já formando, já arquitetando, já manipulando os elementos materiais para que se formasse o planeta no qual nós estamos pisando. Então, quando nós falamos da grandeza deste Espírito, nós estamos falando de algo que está além da nossa capacidade de abranger, de compreender a dimensão espiritual do Cristo, de Jesus. Então, a adaptação que foi feita para que o seu perispírito, para que a sua essência, né, para que ele em si conseguisse baixar a sintonia, para que conseguisse encarnar em um corpo biológico, foi extremamente longa e delicada. Aqui a gente abre um parêntese, considerando que é a corrente mais aceitável dentro da doutrina espírita, é que Jesus tinha um corpo biológico. A gente não entra nessa discussão porque essa discussão é uma discussão secundária que pouco importa, tendo em vista a grandeza de que foi Jesus. Mas tudo indica que Jesus tinha um corpo biológico, teve um corpo biológico. Quem nos dá uma dimensão mais ou menos aproximada disso é Paulo de Tarso, considerado um dos maiores discípulos de Jesus, dos maiores, digamos assim, seguidores de Jesus, que conheceu Jesus em uma situação completamente diferenciada, que foi a caminho de Damasco. Então, Paulo de Tarso, ele escreve em uma de suas epístolas, né, ou de suas cartas, que Jesus se fez homem, né, que o Cristo de Deus se fez homem, exceto no pecado. A gente pode concluir com essa observação de Paulo de Tarso, que era um digamos assim, contemporâneo de Jesus, já que viveram na mesma época. Paulo de Tarso um pouco mais novo, mas por um triz eles não se cruzaram. Certamente Paulo de Tarso deve ter ouvido falar dele.
Mas Paulo de Tarso nos dá essa dica considerável. Deixando essa questão de lado, mas a vibração, o nível em que Jesus se colocou para chegar ao ponto de animar um corpo biológico foi um processo extremamente delicado. Então esse foi um ato de amor maior que nós podemos reconhecer em uma criatura e em um irmão que já chegou num patamar muito, mas muito além do nosso, né? Mas que disse em um dos seus ensinamentos que todos nós também poderemos fazer tudo o que ele fez e poderemos fazer um pouco mais. Então isso é uma dica de que nós também chegaremos ao nível de Jesus. Então, Jesus, na verdade, ele nasceu como um homem e viveu aproximadamente até os 30 anos de idade, completamente, digamos assim, sem muitas elevações, digamos assim, sociais, ou seja, sem muito se envolver, sem muito expor aquilo que ele estava destinado a apresentar. E a gente se pergunta, muitas pessoas nos perguntam, vocês que são cristãos, por que Jesus não manifestou-se dentro daquilo que ele realmente era desde 10 ou 12 ou 15 anos de idade? Uma vez assistindo uma observação de uma grande espírita, Doreen Contra, uma escritora, pedagoga, uma espírita extraordinária, e ela disse o seguinte, que Jesus esperou os 30 anos, porque naquela época, e isso é verdade, naquela época um homem novo, ele não tinha, digamos assim, o respeito social que um homem mais maduro tinha. Então, costuma-se dizer que Jesus iniciou a sua mensagem, né, o seu ensinamento, já que a gente costuma dizer que Jesus não era só um salvador, mas Jesus era um educador, foi e é um educador de almas para Deus. Então Jesus esperou exatamente os seus 30 anos de idade, porque era a idade que o corpo biológico já estava mais ou menos amadurecido, e que esta idade era a idade, né, era a maturidade física, lembrando que era só física, porque espiritual ele já tinha desde o princípio, era a maturidade física que as pessoas conseguiam mais ou menos respeitar alguém. Então alguém jovem, como hoje os sistemas sociais são completamente diferentes, jovens às vezes de 15, de 20 anos, são verdadeiros gênios naquilo que se propõe. Na época de Jesus, na sociedade na qual Jesus estava inserido, isso não era possível. Então ele esperou 30 anos de idade. E os historiadores mais recentes descobriram que há uma falha neste período, porque Jesus não nasceu exatamente no ano 0. Jesus nasceu aproximadamente de 4 a 5 anos antes do ano 0, porque o Papa Gregório, fazendo uma adaptação, uma contagem e criando o calendário gregoriano, que é o calendário que nós utilizamos de 12 meses, os meses, uns de 31, outros de 30 e somente um de 28 a 29 dias, que é o mês de fevereiro. Criando então o calendário gregoriano, ele fez um cálculo e óbvio e cometeu um pequeno equívoco de mais ou menos 4 a 6 anos do nascimento de Jesus. Então Jesus possivelmente tivesse não 30, mas uns 36 anos de idade. Já era um homem, naquela época, um homem de 36 anos de idade era alguém extremamente maduro do ponto de vista físico. Hoje, as pessoas com 30 têm cara de 15, têm cara de 20, mas naquela época, na época do Cristo, já o amadurecimento físico ele se dava um pouco mais avançado. Então, tirando essa questão de lado, a gente vê que Jesus espera exatamente os seus 30 anos de idade ou 36 anos de idade para nos deixar um dos maiores legados que a humanidade já ouviu, já teve a satisfação de receber. Um dos maiores emissários, ou o maior emissário, melhor dizendo, que Deus enviou para nós. Allan Kardec, voltando ao caso de Allan Kardec, ele dizia: Jesus poderia ser médium, desde que possamos entender que Jesus era um médium de Deus, ou seja, médium é uma palavra que vem do latim, aquele que medeia, que intermedia, como bem classificou Allan Kardec, já que a palavra médium
é um neologismo, ou seja, uma palavra nova criada com o advento do Espiritismo. Então Allan Kardec dizia, se Jesus era um médium, ele era um médium de Deus. Então Jesus veio para nós com uma missão extraordinária de redimir o mundo, de conduzir a humanidade para um novo patamar, para a época do Espírito, para o advento do reconhecimento de si mesmos, de nós mesmos, melhor dizendo. Então Jesus, como missão principal, ele nos apresenta um dos principais ensinamentos foi justamente a existência de Deus. Um Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Ninguém nunca havia falado de Deus como um Pai, como Jesus nos apresentou, com a propriedade que ele nos apresenta. Então, veio nos apresentar que Deus é o ser único, que existe desde toda a eternidade. A nossa compreensão, naturalmente, do ponto de vista filosófico, jamais terá a capacidade de entender quem é Deus. Tanto que Allan Kardec, quando publica o Livro dos Espíritos, no ano de 1857, no dia 18 de abril, a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos é: que é Deus? Vejamos bem que o mestre de Lyon, o extraordinário pedagogo francês, que estruturou o pensamento dos espíritos, ele não pergunta quem é, mas ele pergunta que é. E a resposta dos emissários celestiais foi: a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Mas Jesus nos apresentou como Pai celestial, como Pai criador de todas as coisas. E ninguém até aquele momento havia falado da grandeza de Deus como falou Jesus, exemplificando através das suas parábolas, ou falando diretamente quando ele apresentou Deus numa aula extraordinária que ele deu à mulher samaritana. É interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, se nós tivermos o cuidado e a dedicação mínima ao movimento espírita e ao Espiritismo, a gente vai ter uma rápida introdução feita de maneira extraordinária por Allan Kardec a respeito das seitas e dos partidos políticos, já que a política e religião, à época do Cristo, falavam uma mesma língua. Hoje nós temos, graças a Deus, as coisas mudaram, nós temos um Estado laico, né? Onde cada um professa ou manifesta-se religiosamente de acordo com as suas convicções internas. Mas na época do Cristo havia muitos partidos. Então, os samaritanos, como nos apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, eram um segmento do judaísmo que tinha sido banido. Eles eram considerados os excluídos daqueles que acreditavam que Deus os havia escolhido. Então eles eram os párias, né, do judaísmo. Então Jesus, certa vez caminhando pela região da Samaria, onde moravam os samaritanos, esse segmento político, religioso e étnico dos judeus, ele então aproxima-se de um poço e uma mulher chega junto e ele pede água àquela mulher. Então a mulher, que observava nas suas vestimentas, porque naquela época as vestimentas e o corte de cabelo dizia muito sobre as pessoas. Então, como ele tinha um cabelo à moda dos nazarenos, um cabelo longo, barba longa, o cabelo partido ao meio, as vestimentas denunciavam de que ele era um judeu. Então a mulher perguntou: como tu, pois, sendo judeu, fala comigo? Então Jesus descreve para aquela mulher uma das mais extraordinárias apresentações de Deus, quando ele diz que para se ter contato com Deus não é necessário nós termos um templo, a não ser o templo do coração. E ele sintetiza o seu ensinamento dizendo: Deus é espírito. Naturalmente, por não ter uma palavra diferenciada para classificar a natureza íntima de Deus, mas diz: Deus não é matéria, então, mais ou menos assim, Deus é espírito. E Deus ouve aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqui Jesus nos apresenta que Deus está acima das nossas convicções materiais,
de acharmos que Deus só está no centro espírita, ou de achar que Deus só está em religião X ou Y. E Jesus nos apresenta um Deus que está presente, aqueles que o evocam, aqueles que o chamam, que o clamam em espírito, ou seja, com o coração e com a pureza da alma, em espírito e em verdade. Então Jesus nos apresenta esse Deus extraordinário, principalmente num dos maiores momentos dos seus ensinamentos, que foi o Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi, quando teve contato desse extraordinário legado que Jesus deixou para nós, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, está no capítulo 6 do livro de São Mateus, uma das mais extraordinárias mensagens de Deus para nós aqui na Terra. Então Mahatma Gandhi ficou tão deslumbrado com o Sermão da Montanha que ele disse, apesar de ser um hindu, ele disse: se todos os livros escritos sobre religiosidade ou religião ou sobre espiritualidade fossem perdidos e esquecidos, mas se só restasse o Sermão da Montanha, em nada a humanidade estaria desfalcada. Tal é a grandeza. Nós, fazendo uma leitura ou uma observação mais aprofundada do Sermão da Montanha, nós compreendemos que ali está a síntese e ali está a seiva do pensamento de Deus. Então Jesus começa, em dado momento, nos ensinando a orar. E quando ele nos ensina a orar, ele dirige-se a todos nós dizendo: Pai nosso que estás no céu. Então aqui nos apresentando Deus mais uma vez como nosso Pai. E nos apresentando Deus como este ser que nos ampara em todos os momentos. No mesmo sermão ele falou para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, com o que iremos vestir, com o que iremos comer, como iremos estar em dias tão difíceis como que nós estamos passando, né? Com pandemia, com guerra, com a desestabilização dos costumes, as modificações nos parâmetros sociais. Aquilo que era antigo hoje já não existe mais, ou aquilo que era novo hoje já é antigo. Então Jesus dizia para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque os lírios dos campos, dizia ele, são vestidos como nenhum homem jamais se vestiu. Os pássaros que voam, que não colhem, que não semeiam, que não capinam, que não se preparam a terra, se alimentam todo dia. Então, se Deus dá tudo isso aos pássaros e às ervas do campo, o que não dará para nós? Então Jesus apresenta para nós esse Deus extraordinário como um dos pontapés inicial para nos orientarmos aqui na Terra. E outra observação interessante que Jesus faz sobre nós, nos ensinando, é sobre a nossa individualidade. Tentando discutir e despertar em nós aquilo que nós temos de mais profundo, que é a nossa individualidade. De nos reconhecermos como seres independentes, livres e responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Os artífices, os construtores da nossa vida, os artesãos da arte ou do artesanato da vida, nós é que somos os principais responsáveis. Então Jesus nos ensina mais uma vez que todos nós somos criaturas individuais e que todos fomos criados de Deus, ou seja, somos criaturas extraídas de Deus. Somente depois de 2000 anos, com o advento do Espiritismo, é que nós tivemos a compreensão geral desta frase que Jesus disse, não está escrito: vós sois deuses. Ou seja, todos nós somos Deus, com um desenho, como faz os surdos, com um desenho minúsculo, porque nós somos parte de Deus. Então nós somos também co-criadores da grande obra de Deus, participamos de maneira considerável, porque momentaneamente estamos no estágio que nos encontramos,
mas gradativamente nós estamos evoluindo. Porque se uma coisa é certa, se de Deus nós saímos, para Deus nós estamos voltando. Ninguém pode sair desta realidade. Eu me recordo de uma palestra proferida pelo Divaldo Franco, em que ele, como todos nós sabemos, Divaldo Franco mantém uma casa de acolhimento, é um orfanato, é também uma escola e é também um centro de acolhimento para famílias que vivem em situação de miséria material. Então, Divaldo diz que certa vez um dos seus filhos, ao completar 18 anos, pediu a emancipação e foi embora da casa do caminho. Então ele havia se reestruturado na vida e muito tempo depois, Divaldo o encontra e Divaldo então pergunta para este jovem como ele estava, naturalmente sabendo da resposta, naturalmente já vendo pela estrutura psíquica que ele apresentava como é que ele estava. E ele disse: ora, tio, eu agora não sou mais espírita, na verdade eu nem mais acredito em Deus, porque Deus na verdade é uma grande bobagem que o ser humano criou para a satisfação das suas necessidades mais íntimas, de escolher um ser supremo, de imprimir no seu psiquismo físico, não espiritual, o carimbo da imortalidade da alma. Então, vendo os filósofos materialistas adentrando na corrente das chamadas correntes materialistas, eu não mais considero a existência do Espírito ou de Deus como uma necessidade. Então, Divaldo diz que, olhando para aquele jovem, resolveu não dar uma resposta, porque algo interessante é o tempo. E quando nós envelhecemos um pouco mais do ponto de vista da experiência das encarnações, porque velhos somos em espírito, dependendo da nossa capacidade de compreensão, quando nós vamos tendo mais experiência, a gente vai entendendo que o tempo, na verdade, é este ser que é capaz, como diziam os gregos, este Deus da mitologia grega, Cronos, o tempo, ele é o criador de todas as coisas, no sentido da existência, no sentido das relações, mas ele é também um destruidor, de tal maneira que os gregos acreditavam que Cronos era um deus hermafrodita, em que ele era tanto homem quanto mulher no mesmo corpo. Então ele dava luz, ele paria os seus filhos, e ele também devorava um a um, ou seja, ele paria, dava luz, dava vida, mas ele também comia. Era uma simbologia de que o tempo é responsável por criar, mas também as coisas materiais aqui falando, mas também é responsável pela consumação daquilo que não está escrito na lei de Deus. Então Divaldo, percebendo essa síntese da mitologia grega, esperou o tempo. E muito tempo depois encontrou o jovem novamente absolutamente aturdido, completamente deprimido e sofrendo bastante. Então o jovem diz: tio, como eu faço para voltar para Deus? E Divaldo disse: impossível, porque de Deus nós nunca saímos. Porque se você sair de Deus, conclui Divaldo, você criaria um novo universo e você seria um novo Deus. O que você precisa é acordar para esta realidade de que nós nunca saímos. E observando essa composição, digamos assim, filosófica, este conselho que Divaldo Pereira Franco deu a esse jovem, a gente evoca novamente Paulo de Tarso, quando em uma das suas cartas, de suas epístolas, diz: em Deus nós existimos e em Deus nós nos movimentamos. Não há como sairmos desta realidade que é Deus, porque dele nós saímos. E gradativamente para Ele, todos nós estamos voltando. A gente conclui este pensamento dizendo que esta volta depende exclusivamente da gente mesmo. Uns voltam mais rápido, outros um pouco mais lento, porque Jesus se apresenta para nós como o modelo.
como pastor, aquele que indica o caminho, e Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele faz uma observação considerável. Ele diz: Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas, mas o pastor só indica o caminho, mas as ovelhas é que caminham com as suas próprias pernas. Quando a gente toma contato com esta realidade chocante, conseguimos compreender que nós somos os responsáveis pela nossa felicidade ou também pela nossa infelicidade, como já dissemos. Que a culpa que nós procuramos colocar em alguém, no sistema, no Estado, no vizinho, nos pais, nos filhos, esta culpa da infelicidade ou da frustração ou dos complexos que nós temos, ela é completamente desnuda quando nós somos apresentados para esta realidade cósmica. Nós somos deuses, com D minúsculo, e somos os construtores da nossa própria felicidade ou da nossa infelicidade. E Jesus, como ninguém, nos orientando. Observemos o exemplo extraordinário de Jesus. Se nós imaginarmos como era Jesus há 2000 anos atrás, a gente sabe da capacidade extraordinária de cura que Jesus tinha. A gente vê naquele exemplo da mulher que ela sofria de uma hemorragia na sua genitália, na sua parte genésica, durante uma vida inteira. E ela queria tocar em Jesus. Então a fé dela era tão profunda que, ao tocar em Jesus, mesmo Jesus, pela a narrativa evangélica não, digamos assim, intencionando fazer aquilo, ela se cura de imediato. Jesus pergunta: quem me tocou? Porque saiu de mim uma virtude. Então aquela mulher se cura imediatamente ao tocar Jesus. Porque as pessoas que tiveram contato com Jesus, a obra há 2000 anos atrás, psicografada por Chico Xavier e escrita pelo Espírito Emmanuel, nos dá assim uma pálida ideia do que era o Cristo. Quando o senador Públio Lentulus ou Lentulus, não sei como se pronuncia em latim, quando ele tem um encontro extraordinário com Jesus, ele fica maravilhado, porque as pessoas ficavam paralisadas diante dessa visão, diante desse contato. Sentiu um profundo acanhamento, mas sentiu também uma profunda paz. Os historiadores, fazendo uma análise sociológica, antropológica da humanidade, a época do Cristo, conclui que durante o período em que Jesus estava encarnado aqui conosco, foi o período da humanidade em que os nossos antepassados, em que as civilizações daquela época mais gozaram de paz. Porque a aura de Jesus transborda de maneira tão extraordinária que ela certamente envolveu todo o planeta Terra. Então aqui nós estamos fazendo referência a uma criatura extraordinária, o nosso guia e o nosso modelo, que nos apresenta uma dinâmica extraordinária para compreendermos a Deus. Allan Kardec, mais uma vez, na obra O Livro dos Espíritos, este livro de 1119 perguntas, com mais ou menos 1119 respostas catalogadas, numeradas. As perguntas são muito mais do que isso, porque há subtópico nas perguntas. Lá pela pergunta 625, Allan Kardec pergunta às entidades espirituais do alto escalão da espiritualidade que rodeia o nosso universo. Pergunta para os espíritos, através de diversos meios, faz o seguinte questionamento: qual o tipo mais perfeito, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam de uma maneira sintética e direta: Jesus. Simplesmente essa resposta direta: Jesus. Porque nenhuma criatura no planeta Terra
se apresenta de maneira mais extraordinariamente perfeita do que Jesus. Muitas vezes a gente, tendo contato com algumas pessoas que despertaram para a realidade do Espírito, que começaram a frequentar um centro espírita, e muito tempo depois a gente encontra essa pessoa e a pessoa diz: eu desisti, tive muitas decepções no centro espírita. Ou muitas vezes diz: tive muita decepção na doutrina espírita. E eu geralmente costumo corrigir, me perdoe a correção, eu sempre digo isso, mas a frustração não está na doutrina espírita. A frustração pode estar porque você fez perspectivas sobre pessoas, e a grande maioria, tirando por mim, falando por mim, das pessoas que frequentam, que estão engajadas no movimento espírita, são aqueles mais necessitados. Lembre do que o mestre disse para nós: os sãos não precisam de médicos, só os doentes. Então, possivelmente, nós somos essas criaturas ainda doentes. E quando nós transportamos para os nossos semelhantes o nosso guia ou o nosso modelo, vem em seguida a frustração, a galope. Porque somente Jesus foi o ser capaz de para nós representar um modelo e um guia seguro. Não há como nós termos decepções quando nós colocamos Jesus diante dos nossos problemas. Toda vez que nós estivermos diante de um problema, diante de uma situação, se nós nos perguntarmos o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, ou o que Jesus disse a respeito disso, sem sombra de dúvida, se nós nos perguntarmos e buscarmos a resposta no nosso íntimo, no nosso coração, a nossa saída será mais perfeita, será mais acertada, porque somente Jesus é para nós este modelo e este guia seguro nas atitudes que nós tomamos na nossa vida. É impressionante como a doutrina espírita nos apresenta o Mestre, um espírito puro, o único espírito puro que teve aqui na Terra. Lembramos do que Paulo de Tarso disse, né? Jesus se fez homem, exceto no pecado, porque Jesus, na verdade, foi o único espírito a pisar no planeta Terra isento de qualquer mácula que a maioria das criaturas humanas tem. Então estamos falando aqui de um altíssimo espírito, da mais extrema elevação, da extremada elevação, ou seja, um espírito da mais alta elevação, de tal maneira, como dissemos, que Jesus, antes mesmo da formação do planeta Terra, ele já trabalhava com os ministros de Jesus na manipulação dos elementos que viriam a se formar o planeta mais tarde. E olha que o nosso planeta não é tão novinho assim não. Para termos uma ideia, o nosso planeta, nas últimas medidas que se fizeram, porque os cientistas, fazendo um estudo a respeito disso, a gente somos tendenciados a acreditar que eles estão no rumo, já que nós precisamos dessas informações de quem estuda. Então, eles analisando as rochas, e principalmente o urânio encontrados nas rochas, eles descobriram que o registro mais antigo desse urânio tem exatamente 4,5 bilhões de anos. Então, vejamos só que a esta época Jesus já era quem ele se apresentou para nós. Então, a nossa capacidade intelectual, mental, não consegue abranger a estrutura, o arcabouço profundo desse grande mestre, desse espírito maior que veio do mais alto patamar da elevação espiritual se fazer homem entre nós, para que nós pudéssemos ter um modelo e termos um guia seguro para nossas ações. Que Jesus permaneça conosco todos os dias da nossa vida. Que nós possamos ter a capacidade de compreensão, de dedução
de entendermos que Ele é este modelo e que Ele veio para nos ensinar o caminho certo para chegarmos à nossa felicidade, de nos modificarmos hoje, de termos uma estrutura melhor no amanhã, de acreditarmos que acima das nossas frustrações, que acima dos nossos problemas, existe Deus. Não mais aquele Deus vingativo, mas um Deus, como o Mestre nos ensinou, Pai, Criador de todas as coisas. Que nós possamos, na nossa jornada aqui na Terra, entendermos que somente o Cristo é capaz de iluminar como um farol à beira do mar a nossa jornada, do nosso navio da vida, nesta vida e na outra vida. Que Deus nos abençoe, que Jesus ilumine a nossa mente, para que nós possamos amarmos-nos, para que nós possamos externar para todos o amor que Deus nos colocou na vida. E o mesmo amor que Ele fez o universo, que este amor seja a ferramenta necessária para que nós possamos sermos hoje melhor do que nós fomos ontem, e para que nós possamos ser amanhã bem melhor do que nós somos hoje. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos sejam os nossos guias, sejam os nossos companheiros, as nossas inspirações, para que nós possamos internalizar a necessidade intrínseca de amarmos e amarmos cada vez mais. Muita paz e muito obrigado.